Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o seu Bíblia Fácil, aqui na Rede Novo Tempo de Comunicação. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia aqui, por estar aí ligado com a gente na sua TV, ou através da sua TV, ou do seu celular, do seu computador. É muito bom ter você aqui. Nós estamos na nossa temporada sobre os 10 mandamentos e hoje nós vamos estudar o terceiro mandamento. É o 5º programa da temporada, mas hoje nós vamos estudar o terceiro mandamento da lei de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro, né? Errei o terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Esse é o terceiro mandamento que nós vamos estudar hoje e nós vamos descobrir o que isso significa. Será que esse mandamento está falando apenas para a gente não pronunciar o nome de Deus em situações corriqueiras? Será que é isso? Ou será que tem algo mais profundo? É muito interessante estudar a Bíblia assim de maneira calma, para a gente conseguir extrair o que tem de mais profundo na Bíblia para a nossa vida e aplicar, logicamente. Se você perdeu os 4 primeiros episódios dessa temporada, você pode acessar lá intplay.com. Lá tem uma página do Bíblia Fácil. Eu não sei se o diretor, se colocar ntplay.com/Bíblia Fácil, vai direto para a nossa página, né? Então você coloca lá ntplay.com/Bíblia Fácil e aí você vai encontrar todo o nosso conteúdo lá, as temporadas anteriores, os 4 primeiros episódios desta temporada, para que você possa assistir, reassistir se precisar, compartilhar com as pessoas que você ama, para que você possa divulgar também a palavra de Deus. Se você não nos segue na rede social, nos segue lá no Instagram, é @BíbliaFácil. E se você quer participar da gravação do Bíblia Fácil, estar conosco aqui no estúdio, é só você entrar em novotempo.com/participe Bíblia Fácil. Lá você faz um cadastro e fica em oração, porque se for da vontade de Deus, você vai ser escolhido para vir para cá, tá bom? Falando em escolhidos, sejam bem-vindos. 5ª semana juntos já, né? Eu já estou até confundindo os mandamentos, né? Fui recitar o terceiro e recitei o primeiro, mas depois eu corrigi. Hoje nós vamos estudar não terás outros deuses. Não é esse, gente. É não tomarás o nome de Deus em vão. Eu ainda estou preso no primeiro mandamento. É o terceiro mandamento da lei de Deus. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então você está com a sua Bíblia aí. Eu quero abrir para abraços. Alguém quer mandar um abraço? Abner, você tinha falado aí que tem um pessoal que gostaria de receber um abraço meu. Quem é que está falando? Gostaria de receber um abraço. O pessoal da Igreja Adventista de Olindina. O nome do pastor é Ivanildo Fernandes. Ivanildo Fernandes. Estou pedindo para que o senhor possa mandar esse abraço. Então, aqui, vocês, pessoal da Igreja Adventista lá de Olindina, pastor Ivanildo? Ivanildo Fernandes, amigo, um abraço para você, um abraço para vocês da igreja, que Deus os abençoe e continuem firmes na palavra, tá bom? Firmes na palavra, porque é assim que a gente caminha até a volta de Jesus. Alguém mais quer? Pode falar. Eu ainda quero completar. Eu quero agradecer, né, a equipe da Criativa, da escola lá, que ficaram firmes para que eu pudesse estar aqui, né? É a sua escola, né? A escola Criativa lá em Olindina. Lá em Olindina. E aí ficou a Bel, que é meu irmão, sou gêmeo, né, como já falei. E tem também as coordenadoras que estão firmes lá, que é Evelyn, Luciana e Geraldo, que estão nos ajudando lá, dando todo o suporte para que eu pudesse estar aqui. Um abraço. Gente, obrigado, viu? Obrigado aí por vocês ajudarem o Abner a estar aqui para estudar a Bíblia. Francisco, você quer mandar um abraço também? Pode falar. Ok, gostaria de mandar um abraço para minha esposa Sônia, meus 4 filhos, meus 9 netos. 9 netos? Meus 3 bisnetos. Eita, que família. É glória, viu? E a todos aqueles que me apoiaram para que eu possa estar aqui. Deus abençoe a todos. Cara, que legal, hein? Quando reúne a família, dá para fazer uma festa grande, né? Muito bem. Então, com a Bíblia aí, vamos orar para a gente começar a estudar a Bíblia. Você de casa sabe, né? Nunca estudar a Bíblia sem orar. Tem que orar antes para pedir o Espírito Santo para nos iluminar. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pelo privilégio de ter a Tua palavra em nossas mãos, Senhor Deus. Porque podemos estudá-la e entender a Tua vontade para a nossa vida, Senhor. Agora nós vamos começar a estudar o terceiro mandamento da lei de Deus e vamos descobrir o que Ele tem para nos dizer hoje, Senhor Deus, nos nossos dias, na nossa vida. Nós pedimos que o Senhor nos ajude, que o Teu Santo Espírito nos batize nesse momento, possamos ser iluminados pelo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos lá. Terceiro mandamento da lei de Deus: não tomarás o nome do Senhor teu Deus
em vão. Quando eu era criança, eu ouvia muitas vezes as pessoas dizendo assim, porque a gente está brincando e de repente a gente diz assim, meu Deus, né? E aí dizem assim, não, você quebrou o terceiro mandamento, não fala o nome de Deus em vão, né? Ou então você tropeça e, gente, você não está vendo aí direito, mas eu estou com um curativo aqui porque eu bati meu dedo na janela e ficou a unha meio preta assim. Por quem é que você chama quando você prende a sua unha na janela? É melhor chamar por Deus, né, gente, do que chamar pelo outro lá, né? Mas o terceiro mandamento não diz respeito somente à questão da pronúncia do nome de Deus. É lógico que nós temos que respeitar o nome de Deus, e a gente vai ver isso na Bíblia, mas esse não é o único sentido desse mandamento, e não é o mais importante. Não é o mais importante, porque nós vamos ver aqui, estudando a Bíblia, que existiam pessoas, um grupo dos judeus ali nos tempos bíblicos, que eles nem pronunciavam o nome de Deus, de tanto respeito que eles tinham ao nome de Deus. Mas mesmo não pronunciando, Deus diz que eles estavam desonrando a Deus. Então não é só não pronunciar o nome de Deus em vão, com brincadeiras, com chacotas, mas é viver de maneira que você possa honrar o nome de Deus. Então vamos lá. O texto do terceiro mandamento está em Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Pegue aí sua Bíblia, você de casa, por favor. Se você tem uma Bíblia, abra a Bíblia, vá conferindo o que eu estou falando aqui, para ver se eu estou lendo realmente o texto bíblico, estou sendo honesto com o texto bíblico. Por favor, faça isso, tá bom? E se você não conseguiu, ou você acha que está muito rápido o programa, porque às vezes a gente passa rápido por algumas explicações, você pode assistir de novo lá no ntplay.com ou entrar em contato com a Novo Tempo para pedir alguma explicação, né, suas dúvidas. A gente tem alguns conselheiros bíblicos que podem te ajudar também. Muito bem, o texto diz assim: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Muito bem, qual é o princípio geral do terceiro mandamento? Todos os mandamentos têm um princípio geral, né? Qual é o princípio geral do terceiro mandamento? É incutir reverência. Incutir reverência é o objetivo principal do terceiro mandamento. O nome de Deus está intimamente ligado à sua essência. Veja, hoje, o nome, ele é uma coisa importante, mas ele não tem a mesma conotação que tinha nos tempos bíblicos, né? Quando a gente fala assim, Jonatas, a gente pensa mais na pessoa e menos no nome, nos nossos tempos aqui, né? A gente até dá um apelido, alguma coisa assim, mas nos tempos bíblicos o nome da pessoa estava intimamente ligado com o seu caráter, com a sua pessoa. Então, quando você desrespeitava o nome de uma pessoa, você estava desrespeitando o próprio ser, a pessoa como um todo. Então, esse mandamento, veja, isso era tão importante nos tempos bíblicos, é tão importante nos princípios bíblicos, que Deus incluiu como um dos seus mandamentos. Eu sempre penso nisso, gente, porque os 10 mandamentos, eles não falam de todos os assuntos possíveis da vida dos seres humanos. Deus, de alguma forma, teve que fazer uma seleção e colocar ali 10 palavras, 10 princípios. É tanto que a Bíblia tem outros mandamentos a respeito da nossa saúde, dos relacionamentos interpessoais. Alguns deles são desdobramentos dos 10 mandamentos, mas o que eu estou querendo dizer é que Deus, de alguma forma, teve que fazer uma seleção para colocar os 10 ali. Então, ele selecionou aquilo que tinha de mais essencial para a vida do ser humano. Então, essa questão do nome de Deus e do que significa respeitá-lo precisa receber a nossa atenção. Este mandamento não se aplica apenas às palavras que devemos evitar, mas também ao cuidado com que devemos usar aquelas que são boas. Então, não é só o que não falar, é o que falar da maneira certa, porque a gente pode dizer verdades da maneira errada, sim ou não? A gente pode, tem o tal do sincerão, né? A pessoa sincera, assim, eu sou sincero, eu falo tudo na cara, e a pessoa pula da sinceridade para a falta de educação, para a falta de sensibilidade, de uma forma muito rápida, e acaba falando coisas que são verdadeiras, mas que não deveriam ser faladas ou daquele jeito ou daquele momento. Então, o terceiro mandamento também nos chama a atenção para isso. Não é só o que não falar,
é o que falar e como falar. Pode pegar o microfone, você queria falar? Pega o microfone, por favor, para o pessoal escutar isso. Tá. Hoje em dia é usado nas redes sociais uma palavra bem curtinha, mas assim que fala a respeito do que você está falando, que é o sincericídio. Uma pessoa que comete... Ela fala com tanta sinceridade que ela acaba fazendo com que aquela verdade dela se torne agressiva para quem está ouvindo, entendeu? Então, tem essa sincericídio aí. Eu sempre penso em Jesus, né? Jesus é o nosso modelo para tudo. E tem um livro chamado O Desejado de Todas as Nações. E lá a autora tem uma frase que para mim, assim, eu paro para pensar. Ela diz assim: Jesus nunca deixou de falar uma verdade, mas ele falava a verdade com lágrimas na voz. Cara, eu paro para pensar nisso assim, ó. Eu fico pensando, lágrimas na voz, porque ele ia falar uma verdade dura. E se você olhar a Bíblia, Jesus falou verdades duras para muitas pessoas. Mas Jesus tinha uma lágrima na voz, ou seja, ele falava com tanto amor que até a verdade que feria a outra pessoa feria para curar. Então a gente precisa olhar essas coisas de Jesus, né? Muito bem, olha aqui palavras de Jesus, olha essas palavras como são duras. Mateus 12, 34 e 37 diz assim: raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está, do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo, porque pelas tuas palavras serás justificado e pelas tuas palavras serás condenado. Jesus está fazendo aqui uma séria advertência, uma repreensão contra os judeus, e ele diz que, eu vou de trás para frente aqui, tá? Pelas nossas palavras nós seremos justificados ou condenados. É lógico que nós não somos salvos pelas palavras, mas ele está dizendo aqui que aquilo que sai da nossa boca é um reflexo do que está no nosso coração. E aquilo que está no nosso coração, sim, pode nos levar para a salvação, para perto de Cristo, que é a salvação, ou para a condenação, para longe de Cristo. Por isso que essa frase aqui, ó, porque pelas tuas palavras serás justificado, ou pelas tuas palavras serás condenado, elas precisam ser entendidas no contexto. Lembra que eu sempre falei para vocês que é importante ver o contexto? Porque se a gente pega só essa última frase, a gente pode dizer assim, não, Jesus está ensinando que a salvação é pelo que a gente fala. Mas Jesus não está dizendo isso. Ele está dizendo que a boca fala do que o coração está cheio. Por isso que essas palavras nos justificam ou nos condenam. Porque um coração cheio de Cristo vai ser percebido em palavras cheias de Cristo. E um coração cheio de ódio vai ser percebido em palavras cheias de ódio. Então, veja, você pode avaliar isso quando você chega para conversar com alguém. Eu conheço pessoas que têm um assunto na vida. Você vai conversar com ela, sempre vai para aquele assunto, porque o coração dela está cheio daquilo, né? Por isso que a recomendação de Jesus é pensar, e Paulo fala, né, pensar nas coisas do alto. Jesus fala para a gente encher o nosso coração do seu reino. Por quê? Porque a boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, para a gente não quebrar o terceiro mandamento, para a gente não tomar o nome de Deus em vão, uma das coisas que a gente tem que fazer é encher o nosso coração da palavra de Deus. Porque se o coração está cheio da palavra de Deus, a boca falará a palavra de Deus. Eu li com vocês, acho que semana passada ou na outra, o Salmo 119, 11, né? Escondi tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da mente, tá? É o centro do pensamento. Então, a ideia aqui de Jesus é que nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras. Não é esconder a verdade, mas é falar a verdade com o máximo de amor e cuidado possível. E, gente, aqui o equilíbrio não é fácil para nós seres humanos, porque a gente uma hora é tentado a não dizer a verdade para não ofender as pessoas, e noutra hora a gente é tentado a falar a verdade com o intuito de ferir a pessoa. E o equilíbrio seria sempre falar a verdade com o maior jeito possível para que a gente possa ajudar as pessoas. E mesmo que a gente tenha que ferir alguém, ferir para curar, né? Você queria falar? Uma dúvida.
pastor. Sim, claro. Lendo esse contexto aí, quando o Senhor ele fala raça de víboras, porque Jesus ele estava ali sendo perseguido o tempo todo, confrontado pela palavra que ele estava ali pregando a verdade. Mas a pergunta Jesus nem sempre ele sempre estava no espírito, cheio da presença, mas muitas vezes também ele respondia Veja, forte. Essa sua isso. pergunta é muito interessante. Isso. Se você olhar o livro de Judas, a gente não tem como ler agora, mas o penúltimo livro da Bíblia, Judas, né, a cartinha de Judas só tem um capítulo. Judas vai ensinar como você lida com as heresias. E Judas faz uma diferença interessante. Judas diz assim, olha, com aqueles que são enganados pelas heresias, tenha muita paciência, tenha jeito. Estou parafraseando aqui. Com aqueles que são os enganadores, seja duro. E Jesus fazia isso. Essa raça de víboras que Jesus está falando aqui eram aqueles líderes religiosos que estavam levando o povo para um lugar errado. Então Jesus era duro com eles. Mas não esqueçam, até quando Jesus chama de raça de víboras, ele está tentando salvar. Ele tinha lágrimas na voz. Agora, veja, você falou uma coisa muito interessante. Jesus era perfeitamente equilibrado. Então, cuidado para você não dizer assim, Jesus chamou os outros de víbora, eu vou chamar também. Porque nós somos naturalmente desequilibrados. Então, a gente precisa estar em constante oração para a gente não ofender as pessoas. E eu digo isso especialmente para as pessoas mais próximas. Tem um texto lá em Mateus 18, que Pedro diz assim, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão que me ofendeu? Você já parou para pensar nessa pergunta? A pergunta é, o meu irmão que me ofendeu. Ele não está falando de uma pessoa... Porque, geralmente, quem mais nos ofende, quem a gente mais ofende, são as pessoas mais próximas. Deveria ser o contrário, né? A gente deveria ter muito cuidado com o jeito que vai falar com quem a gente ama, com quem está próximo da gente, e ter menos preocupação com quem a gente vai encontrar uma vez na vida, né? Mas é o contrário, a gente fala duro com o cônjuge, com o marido, a mulher, filho, pai, mãe, e aí quando chega num lugar que a gente não conhece ninguém, a gente é super educado com as pessoas, né? A gente tem que ter cuidado com isso também. De fato, o que o pastor falou ali é o que tem sentido com a vida em Cristo, né? Nós cristãos precisamos não perder a essência, como mantendo a palavra, o equilíbrio, né? A sensibilidade, como ele citou ali, ter mansidão, né? Pode falar. Hoje nós vivemos muito, até nas redes sociais, né? Muitas pessoas falando em nome de Deus. Uhum. E elas usam muito assim, Deus mandou te dizer isso, você parou nesse vídeo. E a gente fica pensando como isso tem ferido até a nossa mente, nosso coração, né? Como também a Deus. Eu penso dessa forma. Olha, você tocou num ponto importante sobre o nome de Deus. Deixa eu avançar um pouquinho que eu vou comentar isso aí agora, tá bom? Mas, cuidado com as palavras. Agora vamos voltar para o texto lá, tá bom? Vamos dar uma estudadinha nessa palavra aqui, porque o mandamento diz, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. A palavra tomarás lá no texto, no hebraico, é o verbo nasan, que normalmente significa carregar, suportar ou levantar. Gente, isso aqui é fenomenal. Veja como é importante o estudo também da língua original de vez em quando, né? Olha lá, quando o mandamento está dizendo não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, o mandamento está dizendo assim, olha, não carregue o nome do Senhor teu Deus em vão. Isso aqui aprofunda o significado do mandamento. Porque não é só não falar o nome de Deus em vão, é você não carregar na sua vida o nome de Deus em vão. Já ouviu assim a expressão, e você é crente? Depois que você faz uma coisa errada? Eu já me disseram algumas vezes assim, falei alguma coisa que não devia, agi como não devia, mas você é crente, né? Porque eu estou carregando o nome de Deus. E quando eu tomo o nome de Deus em vão, nesse sentido, é quando eu me apresento como cristão, mas não me comporto como cristão. Isso aprofunda o negócio. Olha outro sentido, suportar, né, de dar suporte ao nome de Deus e de levantar o nome de Deus, ou seja, de anunciar o nome de Deus. Como você falou aí da internet, né? Muita gente na internet hoje diz que fala em nome de Deus, aí você dá uma pequena pesquisada na vida da pessoa e diz, puxa,
não está representando muito bem o nome de quem ela anuncia tanto. Né? Então, o mandamento está dizendo assim, olha, não carregue em você o nome de Deus em vão. Né? Você quer falar, Gilvão? Pode falar. Bem, pegando aí que é carregar o nome de Deus, ou suportar, levantar o nome de Deus, aí tem aquela questão que a gente sempre vai perguntar, né? Que sempre vai cair. Qual é esse nome que eu não posso carregar? Porque se você pegar Senhor ou Deus, isso não é nome em si. Seria o nome de Jesus, ou seria como alguns grupos falam, é Jeová, é Javé? Porque já existem alguns grupos, né, que usam um nome, né? Um nome para Deus. Então, eles até falam que você não pode usar esse nome em vão. Existe essa discussão, você levantou um tema interessante, vou pegando a revista aqui, você levantou um tema interessante, porque existe um grupo aí, que eu entrei em contato uma vez, que dizia assim, se você não chamar Jesus de Yeshua, ele nem olha para você, ele não responde. Né? Como se Deus fosse limitado mentalmente, assim, não está falando comigo porque não falou o meu nome correto. A gente não sabe o que o tetragrama significa, nem como ele é pronunciável, né? Porque o nome de Deus se perdeu, porque os judeus nem falavam o nome de Deus. Né? Mas quando ele fala o nome de Deus aqui, não é a vocalização do nome de Deus, mas é o que o nome de Deus representa. Vou te dar um exemplo. O sobrenome do meu pai é Ferreira. Tá? Então eu carrego comigo o nome do meu pai, certo? Porque de alguma forma eu represento a minha família. Se eu chegar lá na cidade do meu pai, em algum lugar, e eu fizer um assalto, e aí eu for descoberto, saiu no jornal, é o filho do Ferreira. Eu carreguei o nome do meu pai de maneira errada. Então não é o sentido de falar. Você pode falar Deus, Senhor, El Shaddai, Jesus, Yeshua, você pode falar o que você quiser. Se você estiver dirigindo seu pensamento a Deus, Ele sabe. Ele sabe. Essa questão do nome de Deus é uma questão que desvia o foco daquilo que é realidade. Tá? E eu peguei aqui a revista porque eu preciso te oferecer esse guia de estudos que foi lançado esse mês, certo, diretor? Foi lançado esse mês, né? Foi lançado esse mês e a gente está querendo enviar para a sua casa. É o guia de estudos, a revista Esperança, Céu ou Inferno, para onde estamos indo? Porque na nossa vida, assim, ou a gente está caminhando para a salvação ou caminhando para a perdição. Esse guia vai, por exemplo, explicar que não existe um inferno eterno, conforme algumas religiões pregam aí, né? A Bíblia não fala de um lugar que você morre e vai para lá ficar queimando para sempre. Você vai entender isso. Tem um capítulo, o comecinho da revista fala sobre isso. E você vai entender também que o que é o plano da salvação. O que a gente deve fazer para ser salvo? A gente tem alguma coisa a ver com com as nossas ações? Qual é o papel de Cristo? Qual é o nosso papel? A gente vai entender tudo nesse guia de estudo. Deixa eu mostrar para você mais de perto aqui. E esse guia de estudo pode ser seu, sem custo algum, basta você mandar um WhatsApp para a gente. O número é 12, né? 12 é o nosso DDD, 98244 4449. E nós temos também um número de telefone que você pode ligar, se for mais fácil para você, que é o 0 operadora 12 21 27 31 21. Você vai pedir a revista e os Anjos da Esperança, a quem eu agradeço demais, já pagaram a produção, a impressão e o envio para a sua casa. Você não paga nada. Você pede e a gente envia aí para a sua casa, tá bom? Mas vamos lá. Vamos continuar. Então, veja, não tomar o nome de Deus em vão é não carregar, não levantar, não representar mal o nome de Deus. O mandamento condena cerimônias vazias e formalistas. E veja, aqui a gente vai para algumas situações práticas dessa questão do nome de Deus. Porque veja, quando você está num culto, você está carregando o nome de Deus. Ou você está falando no nome de Deus. Você está, naquele momento, sendo alguém que está cultuando o nome de Deus, ou pelo menos se propõe a cultuar. Mas como é que pode ser um culto? E veja a minha pergunta. Como é que pode ser um culto que quebra o terceiro mandamento? Você já pensou nisso? Você está num culto, num momento religioso, quebrando o terceiro mandamento. Como? 2 Timóteo 3, 4 e 5 diz assim: traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder.
foge também destes. Eu quero pegar só esta frase aqui, tendo forma de piedade. Amigos, é possível a gente ser cristão, a gente estar num culto, a gente viver uma vida cristã só de formalismo. Então, eu cumpro rituais. Eu vou à igreja uma vez por semana, de vez em quando eu ajudo um necessitado, de vez em quando eu abro a Bíblia e leio um versículo assim, né? Fecho o olho e... isso que Deus quer falar para mim hoje. Né? De vez em quando eu participo de uma santa ceia, mas tudo isso sem essência, sem você acreditar no que está fazendo. Paulo chama isso de forma de piedade. Ou seja, parece uma pessoa piedosa, mas na essência não é. Parece uma pessoa piedosa, mas lá no fundo a pessoa não tem intimidade com Deus. Como é que a gente vai julgar uma pessoa dessa? Não vai, tá? Porque eu não sei se você tem forma de piedade ou não. Agora, você sabe. Você de casa, por exemplo, eu não sei se você tem apenas forma de piedade, mas você sabe. Porque você sabe se as coisas que você faz externamente são realmente um retrato daquilo que você tem internamente. E isso é muito importante. Pode falar. Pastor, esse mandamento ele também pode esclarecer a respeito de cerimônias vazias, como foi colocado ali. Uma cerimônia que não atende ao que a palavra determina? Sim, com certeza. Então, seria realizar uma cerimônia em nome de Deus, mas quebrando o mandamento. Quebrando a palavra. Sim, isso aí também se aplica. Veja, Deus tem formas para algumas coisas na Bíblia, bem claras, né? Por exemplo, a ceia do Senhor, ele estabeleceu lá com pão sem fermento e suco de uva sem álcool. Né? Então, há uma forma. Existem outras formas para cultuar Deus na Bíblia. Né? Então, quando você está fazendo alguma coisa e está quebrando a Bíblia, você está fazendo apenas a forma do negócio, sem cuidar da essência. Isso é importante. Pode falar, Jonas. Pastor, interessante é que a lei, né, os 10 mandamentos, ele tem um cunho civil, moral e cerimonial, né? Então tem tudo a ver com o que a gente está estudando. Ele pega todos os aspectos da nossa vida, né? A gente chama de lei moral porque a lei ela é o reflexo do caráter de Deus e ela rege a nossa moralidade, mas as consequências, as implicações estão em todas essas áreas que você falou, né? Muito bem. Vamos para o intervalo, diretor? Tá bom, eu ia continuar aqui, mas a gente vai para o intervalo agora, mas não sai daí porque tem mais do terceiro mandamento da lei de Deus. Eu já usei essa expressão assim, tipo, esse pecado aí, provavelmente eu tinha cometido, mas de forma involuntária, né? No cotidiano, na vida, a gente também tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala, porque a forma que a gente fala vai estar representando o Deus que a gente está vindo em nome dele. A gente tem que se comportar como cristã, né? Estar sempre ali se alimentando da palavra, ouvindo a palavra, mantendo o equilíbrio, a mansidão, a essência. Eu sei que eu preciso levar a sério essa situação de não falar o nome de Deus em vão, não usar, usar as palavras certas, fazer o sim, não com mais frequência, entendeu? De forma pulso firme, de forma coerente com aquilo que a Bíblia me pede como cristã. Estamos de volta com o seu Bíblia Fácil. Espero que você esteja gostando do estudo bíblico, esteja sendo edificante para você. Nós estamos abrindo a Bíblia e tentando entender o que ela diz para a gente hoje, tá bom? E nós vamos continuar aqui o nosso estudo, ainda falando dessa questão do culto vazio, né? Que representa mal o nome de Deus. Em João capítulo 1, versículo 11, Jesus falou assim, ou João falou assim, veio para o que era seu e os seus não o receberam, tá? E aí a preocupação deve ir além da pronúncia do nome de Deus. Os judeus se preocuparam muito com a letra e se esqueceram da essência da adoração. No intervalo aqui, o Gilvan comentava com a gente, dessa questão dos judeus não falarem o nome de Deus. Para vocês terem ideia, quando o escriba estava copiando a Bíblia, ele tinha uma caneta, uma pena, né? Ia copiando e tal. Quando chegava no nome de Deus, ele tinha uma pena especial para o nome de Deus, para colocar o nome de Deus. Aí ele colocava lá e ele continuava escrevendo.
Eles não pronunciavam o nome de Deus. É tanto que a pronúncia do nome de Deus se perdeu. A gente não sabe qual é. Mas vejam que Jesus está falando aqui com esse grupo de judeus que tinham esse tipo de respeito pelo nome, mas não tinham essência no seu culto. Então, a questão da pronúncia é menos importante do que a questão da essência. E o mandamento vai na essência da nossa adoração. Aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, 46, diz assim: Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram: Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus, mas posto que a rejeitais e a vós mesmos vos julgais indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Então, Paulo e Barnabé estão dizendo que aquele povo que tinha um tremendo respeito ou cuidado com a pronúncia da palavra, eles rejeitaram a Deus e rejeitaram a vida eterna. Rejeitaram a Deus na figura de Jesus Cristo. Então a gente tem que ter cuidado para não se preocupar tanto com a forma e esquecer da essência, que é o mais importante. O mandamento, portanto, também condena julgamentos falsos ou juramentos falsos usando o nome de Deus. Aqui tem o segundo aspecto do mandamento. Vamos ler aqui Levítico 19, 12. Diz assim: Não jurareis falso pelo meu nome, pois profanareis o nome do vosso Deus, eu sou o Senhor. Esse é um mandamento que a gente encontra em Levítico, de não jurar falso em nome de Deus. Vamos ler outros aqui para a gente entender. Mateus 5,33. Também ouviste que foi dito aos antigos. Aqui Mateus está citando o Antigo Testamento, muito provavelmente o texto de Levítico que nós lemos. Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Então vejam, olha aqui outro aspecto interessante do mandamento. Você dizer que vai fazer uma coisa, você fazer um juramento diante de Deus. Olha, Senhor, a partir de hoje eu vou fazer isso, a partir de hoje eu vou fazer aquilo, e você não cumprir o que você acordou com Deus. Ou você colocar o nome de Deus empenhando uma promessa sua para alguém. Em nome de Jesus eu farei isso por você, e você fala, jura em nome de Deus, ou você se compromete em nome de Deus e você não cumpre. Essa é uma outra forma de quebrar o terceiro mandamento. Quer falar? Pode falar. Pega o microfone e pode falar, por favor. O senhor falando aí, eu me pego agora bem, me achei assim que eu fiquei encurralada aí nesse mandamento, porque eu várias vezes já prometi para mim mesma, para Deus, que eu ia ler a Bíblia toda, já fiz várias promessas assim, não, Senhor, em um ano eu vou cumprir essa leitura da Bíblia toda, eu preciso fazer um estudo. Eu comecei de trás para frente a Bíblia, o Apocalipse, vou no Novo Testamento, depois eu vou revisar lá entendeu? Já fiz várias promessas assim e já se passaram, acho, não sei em quantos anos, que eu não cumpri isso aí não, pastor. Vou me vigiar, vou me policiar para que isso não aconteça. De forma frequente, É uma questão também de forjar caráter, Eu me sinto um bebê na fé e eu sei que muitas coisas precisam ser mudadas em mim como ser humano, entendeu? Principalmente nesse meu caminhar, assim, cristão, Mas a gente tem uma Bíblia inteira para a gente avaliar isso. Você fez uma promessa para Deus, não cumpriu. Aí a gente dá um pulinho lá em 1 João 1,9, que ele diz assim, olha, se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar. Então você diz, Senhor, eu prometi, não consegui cumprir, me perdoa e eu vou tentar de novo. A gente tem um Deus misericordioso, um Deus misericordioso que nos ajuda. Muito bem. Tiago 5,12. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Algumas pessoas usam esse texto para dizer assim, a gente não pode jurar. Mas o contexto grande da Bíblia não diz isso. O contexto amplo diz assim, se você fizer um juramento, o que é um juramento, gente? É você colocar sua palavra como sendo a verdade. Eu estou afirmando que isso é verdade. O que Tiago está dizendo é o seguinte, olha, não jurem falso. Que a sua palavra seja, que o seu sim seja sim. Que o seu não seja não. Ou seja, sustente o que você fala.
né? Tem um pulso firme, tem uma palavra válida. Né? Hoje, antigamente não tinha nem assinatura de contrato, né? Você sabe, você é advogado, João, você sabe. Apertava a mão, dava um fio do bigode e acabou. Era a palavra. Hoje a pessoa assina 500 documentos e não cumpre o que faz. Né? Então, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Você tinha pegado o microfone, quer falar? Depois eu deixo você falar, Giovana. Pastor, eu só ia cumprimentar com essa palavra, né? Que a palavra do crente é sim, 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 não, sim, não. não, não. Fora disso é procedência de maldição. Exatamente. Se você é crente, você de casa, meu filho, você é crente e diz que vai pagar, pague. Que vai cumprir, cumpra. Porque isso é honrar o nome do Senhor teu Deus. É não tomar o nome do Senhor teu Deus em vão. Gilvan, pode falar. Nessa questão que o pastor estava falando sobre juramento, né? Que não é que a Bíblia não está falando que não possa jurar. Uhum. Mas, por exemplo, Jesus ali em Mateus, ele fala, né? Não jureis nem pela A gente vai já ler esse Jerusalém, texto, nem por você mesmo você não pode jurar, Aham. porque você não pode transformar um fio do seu cabelo branco ou preto. Aí Jesus também fala o que o Tiago falou, sim, sim, não, não. Exato. Né, o que vem disso é do maligno. Então, aí ele não está dizendo assim, ó, não jure. Vamos lá, eu acho que esse texto, eu não coloquei esse texto, mas vamos lá, vamos entender. Jesus estava falando com os judeus que prometiam uma coisa e não cumpriam. Então, quando você olha o contexto amplo da Bíblia, a questão do juramento é, se você for jurar, é que, gente, a palavra jurar hoje tomou outra conotação, né? Quer dizer, eu juro, e às vezes a gente está jurando falsamente. Na Bíblia, jurar é se comprometer com alguma coisa. Então, lá em Eclesiastes, eu estou tentando lembrar desse texto aqui, eu não estou conseguindo lembrar. Diz mais ou menos assim, não, se você prometer alguma coisa para Deus e não cumprir, é melhor que não tivesse prometido. Né? Então, a questão, Gilvan, de Jesus falar não jureis pelo céu e pela terra, porque eles estavam jurando em nome de Deus algumas coisas. O diretor me ajudou aqui, Eclesiastes 5. Vamos lá. Esse texto é importante. Não é Provérbios. Eclesiastes. Eclesiastes 5. Aqui, ó. Eclesiastes 5, verso 4. Está aqui, ó. Está aqui, ó. Isso. Obrigado, diretor. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer voto do que fazer e não cumprir. Em algumas versões usam a palavra jurar aqui. Não jure. Se você jurar, cumpra. Então, o princípio geral, é por isso que eu vou repetir aqui isso várias vezes. Não podemos construir uma teologia em cima de um versículo. A gente constrói teologia em cima do sistema que é a Bíblia. Então, assim, o que a Bíblia proíbe é juramento falso. Porque quando você vai lá no escritório do Jonatas, por exemplo, diz, Jonatas, me ajuda aí a fazer um contrato de compra dessa casa aqui. Eu nem sei se vocês trabalham com isso, só um exemplo. Né? Aí o Jonatas vai lá, lhe ajuda a redigir o contrato, e você diz para outra pessoa lá, eu vou lhe pagar essa casa. Você assina lá o documento. O que o cristão faz? Paga. E se o cristão sabe que não vai pagar, não vai ter condições de pagar, o que ele faz? Ele não faz o acordo, ele não faz o juramento, ele não faz ele não coloca a sua palavra. Por quê? Porque se um cristão diz que vai pagar e não paga, ele está desonrando o nome, tomando o nome de Deus em vão. Por quê? Porque ele leva o nome de Cristo nele. E se ele leva o nome de Cristo nele, ele tem que honrar o nome de Cristo que está nele. É nesse sentido que a Bíblia fala de jurar ou não jurar. Muito bem, aqui a gente chega no sentido mais profundo, que é esse que a gente vem trabalhando aos poucos. Qual é o sentido mais profundo do texto bíblico? Representar mal o nome de Deus. Vamos ler Isaías 43, 1 e 2. Diz assim, mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Veja que Jesus, aqui no Antigo Testamento, ele diz assim, Jacó, o povo, eu te chamei pelo nome. O nome é uma coisa que compromete as pessoas, e a gente precisa entender isso.
Aí vamos lá para o Novo Testamento, ó, 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a eles mesmos. Ou seja, quando a gente é chamado de filho de Deus, a gente está carregando o nome de Deus em nós. Aquele exemplo que eu dei, por exemplo, se eu fosse lá na cidade do meu pai, fizesse um assalto e se espalhasse na cidade dizendo assim, o filho do seu Ferreira roubou. Eu estou carregando o nome do meu pai em vão. Tem um outro exemplo que eu sempre gosto de dar. Vocês lembram do que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Vocês já eram vivos? Todo mundo era vivo já, né? Vocês não são tão novinhos assim, não. Também sou vivo. Você já era vivo em 2001, Jonathan? Já, né? 94, exatamente. Só tem cara de menino. Mas lembra que foi o ataque às Torres Gêmeas, né, lá nos Estados Unidos? Até o dia 11 de setembro de 2001, praticamente ninguém sabia quem era um tal de Osama Bin Laden. Ninguém sabia. No dia 12 de setembro de 2001, esse nome se espalhou pelo mundo, né? Ele era o grande acusado ali de ser o articulador daqueles ataques e tal. Bem, aí eu fiquei lendo sobre aquilo, fui ler um pouco mais, e eu descobri que a família Laden já estava nos Estados Unidos há bastante tempo. E o pai dele era um negociador, um homem de negócios e tal, até onde se sabe não envolvido com terrorismo e tal. Só que depois daquele episódio, toda a família Laden teve que ser retirada dos Estados Unidos às pressas. Por quê? Porque as pessoas estavam querendo matar qualquer um que tivesse o sobrenome Laden. Mas quem foi que, pelo menos que afirmam, né? Quem foi que fez o esquema todo? Foi o Osama. Só que é interessante, porque em árabe é assim, é Osama Bin Laden. E essa palavrinha bin significa filho de. Então é Osama, filho de Laden. Então o que foi que aconteceu? O Osama manchou o nome do Laden, do pai. E toda a família teve que ser retirada dos Estados Unidos por causa do tal do Osama. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós somos, a rigor, Abner bin Deus. Se a gente fosse usar o árabe. É Abner, filho de Deus. Como diz aqui, ó, vocês são chamados filhos de Deus. É Jonatas, filho de Deus. Francisco, filho de Deus. E o que isso significa? Significa que, se eu represento mal o nome de Deus, eu estou desonrando, eu estou tomando em vão o nome do meu pai. Ou, lembra do sentido da palavra tomarás? Eu estou carregando em vão o nome de Deus. E, gente, esse é o sentido mais profundo do mandamento. É quando você diz assim, eu sou um cristão, mas você não se comporta como um cristão. E veja, tem várias recomendações para os cristãos. Eu quero ler um texto aqui que para mim é muito pesado. Vai lá em Romanos capítulo 12. Paulo fala sobre justificação pela fé durante todo o livro de Romanos. Aí, a partir do capítulo 12, ele vai falar das implicações disso. Olha a partir do versículo 9. Isso aqui para mim é muito pesado. Desafiador. Ele diz assim, o amor seja sem hipocrisia. Você encontrou em casa aí? Romanos capítulo 12, a partir do versículo 9. O amor seja sem hipocrisia. Odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Ajudem a suprir as necessidades dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Aqui vai começar a complicar o esquema. Abençoem aqueles que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Aí ele complica de novo. Não paguem a ninguém mal por mal.
Procurem fazer o bem diante de todos. Todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. E aí, aqui complica mais ainda. Vamos lá, vamos ler? Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aí ele arremata o negócio dizendo assim: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o... Me diga aqui, com toda sinceridade, é fácil isso aqui? Alguém te fez mal e você paga com o bem? É fácil isso aqui? Mas nós carregamos em nós o nome de Cristo. E quando a gente carrega o nome de Cristo, a gente tem que representar bem isso. E veja, tem uma coisa aqui muito importante. Porque quando alguém nos faz mal e a gente retribui com o mal, quem foi que ganhou? O mal. Quando é que o mal é derrotado? Quando alguém nos faz mal e a gente retribui com o bem. O mal só é derrotado quando o mal é retribuído com o bem. Gente, isso é muito difícil. Eu não venho aqui dizer para você, nossa, é fácil fazer isso. Não é, gente. Porque na nossa natureza, o que é que a gente quer? Alguém fez mal para a gente quer bater. Mas o que está sobre nós? O que nós estamos carregando? Nós estamos carregando o nome de Deus. E aí a gente lembra do terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Ah, amigos, isso não é fácil não. Mas quando alguém te faz mal, e talvez alguém já tenha feito mal a você, a mim já fizeram, a nossa vontade é retribuir com mal. Aí Deus diz assim: você carrega o meu nome, retribua o mal com o bem. Não é fácil isso. É por isso que a gente só consegue fazer essas coisas se o Espírito Santo estiver sobre nós, mudando a nossa natureza. E se você olhar o resto de Romanos, ele vai falar para tratar bem os governantes. Sabe de quem é que ele estava falando? Ele estava falando de Nero. Nero, que foi talvez o que mais perseguiu o povo de Deus. Ele está dizendo: ore por ele. Então, gente, ser cristão não é uma coisa simples. Mas a gente não pode esquecer que nós estamos carregando o nome de Deus. Jesus falou isso, ó: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste. No versículo anterior ele dizia assim: vocês foram chamados de filhos. Agora, como é que a gente se torna filho? Quando a gente ora pelos nossos inimigos, pelos que nos perseguem, e a gente ama os nossos inimigos. Porque Deus, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Né? A gente tem essa obrigação cristã. E no mandamento há uma punição. A punição é: o Senhor não terá por inocente o que tomar o Senhor seu Deus o seu nome em vão. O que é não ter por inocente? É dizer que aquela pessoa é culpada. Gente, você já parou para pensar que alguém pode perder a vida eterna porque quebrou o terceiro mandamento? Porque carregou em si o nome de Deus em vão? Isso é muito sério, não é? E eu sei que talvez você esteja pensando agora profundamente na sua vida, e eu penso na minha toda vez que eu estudo esse tema. Será que eu estou sendo um cristão que carrega o nome de Deus em vão? Será que as pessoas olham para mim e dizem assim: olha, aquele ali é um pastor. Aí eu estou andando na rua e represento mal o nome de Deus. Eu quebro os mandamentos de Deus. Eu não trato as pessoas como deveriam ser tratadas. Eu retribuo o mal com o mal. Eu não sou generoso. Eu não sou uma pessoa amorosa. Enfim, todas essas coisas que a Bíblia pede de um cristão, será que eu não estou fazendo? Eu penso isso sobre mim. Eu queria convidar você a pensar isso sobre você. O terceiro mandamento diz: não tomar o nome de Deus em vão é: não carregue sobre você o nome de Cristo em vão. Faça jus ao nome de Cristo.
viva como Cristo, tenha a mente de Cristo, como Paulo disse. Bem, nós vamos ouvir um hino agora. Enquanto você ouve esse hino, ore a Deus. O desafio é grande, eu sei, mas Deus é capaz de nos capacitar para seguirmos o terceiro mandamento conforme Ele espera. Ouça a música. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus, Pai celeste, Rei do universo, és o mesmo desde a eternidade. Oh, Abba, meu Pai, doador da vida, Deus comigo, aquele que me ama. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Tu perdoas e esqueces o que eu fiz. És cordeiro que sofreu a morte e ressurgiu ao fim para dar-me a salvação. Vem brilhar em mim, ó estrela d'alva. Tu és meu Deus, minha rocha e meu poder. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Tua graça eu vi, teu amor senti. Oh, tu és meu Deus. Amém. Veja o que João escreveu na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 1, ele diz assim: vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Uma das maiores demonstrações de amor que Deus nos deu foi chamar a gente como nós de filho. Porque Ele nos criou perfeitos, mas a gente escolheu o pecado. Aí Ele olha para a gente e diz assim: é meu filho. É imperfeito, cheio de coisa para consertar, mas é meu filho. A gente faz isso com os nossos filhos também, né? Eles têm os defeitos, eles fazem coisa errada. A gente repreende, mas ao mesmo tempo abraça e diz: é meu filho. É assim que Deus faz com a gente. Mas Deus espera que a gente, em contrapartida, carregue o nome dele sobre nós, de maneira responsável, de maneira saudável, representando bem o nosso Pai, para que as pessoas olhem e digam assim:
esse aí é um filho de Deus. Que tal se comprometer com o terceiro mandamento da lei de Deus? Vamos orar para isso? Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor nos chama de filhos. Obrigado, Senhor Deus, nós nem merecemos, mas agradecemos. E pedimos que o Senhor nos ajude a carregarmos o Teu nome sobre os nossos ombros de maneira honrada, Senhor. Nós queremos representar bem o nosso Pai do céu e que as pessoas, através de nós, conheçam o Teu amor. Em nome de Jesus. Amém.